Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, estreando aqui um cenário novo num vídeo muito especial também. Esse aqui é um GeoLinux Responde bem diferente. Para você que não acompanha, GeoLinux Responde é um dos quadros talvez mais antigos aqui do canal, onde eu respondo perguntas que vocês me fizeram ao longo do tempo aí através de redes sociais e tudo mais. Mas nos últimos tempos a gente tem criado esse quadro de forma especial com a galera que apoia o nosso canal diretamente sendo membro. Então as pessoas que são membros do canal podem fazer perguntas uma vez por mês que vem parar nesse quadro aqui. Mas o que torna ele ainda mais especial é a temática hoje. Vocês já me perguntaram diversas vezes sobre coisas um pouco mais pessoais. E recentemente eu postei um vídeo aqui no canal onde eu contei um pouco a respeito de bem-estar no trabalho. Não sei se você assistiu esse vídeo, dá para assistir, ele tá muito legal. Eu caprichei bastante lá, modéstia à parte. Tá o link aqui na descrição. Através dos comentários daquele vídeo, algumas pessoas disseram que gostaram de saber um pouco mais sobre o meu dia a dia, sobre a pessoa por trás do canal, digamos assim. Então eu pensei que seria uma oportunidade boa para a gente utilizar o GeoLinux Responde desse mês, com a ajuda aqui dos nossos membros, para que vocês me perguntassem coisas mais pessoais, não necessariamente ligadas à tecnologia ou alguma coisa que a gente traz com frequência aqui no canal. Que tal me conhecer um pouco melhor então? Bora lá! E esse vídeo, pessoal, conta com o apoio da Tribe, uma escola de programação que se compromete integralmente com o seu sucesso, porque você aprende desenvolvimento de software do zero e só paga quando você tiver uma renda fixa, quando tiver contratado. E hoje eles pediram para te avisar de uma super novidade. A Tribe disponibilizou um curso básico de Python 100% gratuito. Esse programa faz parte do Acelera Dev Python realizado pela Codination e já ajudou centenas de pessoas a se capacitarem nessa linguagem em todo o Brasil. Para você acessar as aulas e aproveitar sem custo, é só clicar no link que está aqui na descrição. Bom, aqui eu fiz basicamente o enunciado dessa pergunta, explicando mais ou menos o que eu já tinha mencionado aqui para vocês, e algumas pessoas fizeram perguntas. Inclusive, pessoal, muito obrigado a todo mundo que se tornou membro do canal. É muito legal ver esse apoio de vocês. Eu sei que para algumas pessoas é apenas um gesto simbólico, mas para a gente faz muita diferença. Recentemente a gente fez até um upgrade no servidor do fórum, e isso só foi possível graças a esse apoio de vocês. Então, muitíssimo obrigado. E como você pode ver, a gente fez novos ícones aqui para os membros, os badges que ficam ao lado do seu nome, agora tem diamantes e tudo mais para você se destacar no meio da comunidade. O Luciano fez várias perguntas em uma, né? Harry Potter ou O Senhor dos Anéis? Tô sentindo que essa pergunta vai me complicar. Super Mario ou Sonic? Feijão por cima do arroz ou arroz por cima do feijão? Marvel ou DC? O pessoal comentando aqui, outros membros também, o Célio. Claro que é a segunda opção para todas, o Danilo aqui, claro que é a primeira, ele não é psicopata. Bom, em termos de Harry Potter e Senhor dos Anéis, eu confesso que eu gosto muito dos dois universos. Mas observando coisas que eu tenho aqui em casa, correndo o risco de dividir a minha audiência, eu acho que eu gosto mais de Harry Potter. A Luana me influencia muito nesse quesito, ela é muito fã de Harry Potter. Mas eu gosto sim de Senhor dos Anéis. Agora, Super Mario ou Sonic também é um pouco difícil, porque eu acho o Sonic um personagem mais divertido, mais interessante. Só que toda a minha infância eu passei jogando Super Mario, então ele está muito atrelado às minhas memórias de quando eu era criança. Eu jogava muito no meu PlayStation, né, que era um clone do Nintendinho. Enfim, eu acho que eu vou ficar com... Eu não sei com qual eu vou ficar aqui, realmente eu não sei. Feijão por cima do arroz ou arroz por cima do feijão? Feijão por cima do arroz, obviamente. Marvel ou DC? Marvel. A próxima pergunta aqui é do Raul. Gostaria de saber as músicas que você gosta de ouvir, além de rock que a gente já sabe, né? Pois é, o meu gosto musical acho que já deixou-se transparecer algumas vezes ao longo do tempo aí, né? E realmente esse é meio que o meu universo sonoro. Eu gosto muito de ouvir músicas que estão dentro do escopo do rock, de alguma forma rock, metal e tal. Existem N subdivisões aí, mas geralmente é o tipo de música que me agrada. Mas fugindo um pouco dessa temática, digamos assim, mas não tanto assim, eu gosto de música folk americana, por exemplo. Algumas músicas irlandesas também me chamam bastante atenção. Um ou outro rap eu acho interessante também, mas é muito mais provável que você me pegue ouvindo algum tipo de rock ou metal, punk, alguma coisa assim. São os meus gêneros favoritos. Tem um outro tipo de folk e ska que me agrada um pouco, tipo Jack Johnson, Sublime, coisas desse tipo também. O Emanuel mandou a seguinte:
Apresentar é uma verdadeira arte, onde o apresentador constrói um personagem que interage com o seu público através de determinadas características como gestos e as falas. Não é mesmo? É mesmo. Nesse sentido, quanto você diria que o personagem de Linux é semelhante ao Jonathan? Pois é, Manuel. Cara, para começar que é difícil dissociar o nome Linux da minha imagem, não é verdade? Muitas pessoas me conhecem por Linux, por mais que Linux seja o nome do projeto que engloba esse canal, que engloba o blog e todas as coisas que a gente faz. E o Linux pode eventualmente ser apresentado por outra pessoa. Não sei se eu vou estar aqui para sempre, mas a verdade é que realmente existe uma confusão de identidade ali. Eu acho que isso acontece justamente porque o personagem, assim, não está tão distante da pessoa. Eu acredito que a única forma de você fazer um trabalho consistente desse tipo em frente às câmeras é sendo você mesmo. Se você está atuando demais de alguma forma, eventualmente essa máscara vai cair e não vai parecer que é você ali na frente. Sem dúvida nenhuma, quando eu estou fazendo uma apresentação, eu meio que visto, na verdade, o personagem de Jonathan Professor, que trabalhou nessa área por tantos anos, que é aquela coisa mais expressiva, aquela coisa um pouco mais... aquele tipo de coisa com falas mais pausadas, com gestos como esses que eu estou fazendo agora, assim, porque eu sou uma pessoa bem mais introspectiva quando eu não estou em frente às câmeras ou alguma coisa do tipo. Então, quando eu estou trabalhando, quando eu estou falando para uma câmera, como agora, eu preciso ser um pouco mais extrovertido, eu tenho que ser um pouco mais para fora dessa forma para que as coisas funcionem um pouco melhor. Mas acho que no fim das contas são duas pessoas, duas personas, por assim dizer, bem semelhantes. Provavelmente seriam amigos. Ou iam se odiar também, nunca se sabe, né? O Luiz Otávio Brandão perguntou o seguinte: fala, Gil, em que questões filosóficas e cosmológicas tu começa a viajar quando pensa? Tem algumas coisas que eu costumo pensar de vez em quando, que eu até evito trazer para minha mente esses assuntos, porque eu sei que eu vou ficar divagando por muito tempo. Questões existenciais mesmo é uma coisa que eu acho fascinante de se analisar as possibilidades e tal, tentar colocar um pouco de lógica em cima desse tipo de coisa, tanto do ponto de vista científico quanto do metafísico, eu sei lá, mas especialmente do científico, e também a questão de física mesmo, do universo, vida em outros lugares, a noção de quem é você, o quão ínfimo você é perante todo o universo e o quanto você muitas vezes tem ideias que são densas demais e parecem extremamente complicadas numa relação de um para um com outro ser humano, ou seja, um outro indivíduo da mesma espécie, quando você é simplesmente uma ameba perante o universo. Eu diria que principalmente essas aí, mas provavelmente eu vou cortar uma parte disso aqui porque eu comecei a divagar também, é melhor eu parar, né? Senão vai ficar um vídeo só disso. O Caco perguntou o seguinte: por que você mora no interior, aí fora? Por que não na capital, outro estado ou outro país? O Caco é o Jokers lá da Twitch. Cara, uma pergunta que existe provavelmente uma resposta, mas eu nunca tinha realmente parado para pensar qual era o motivo. Acho que não existe o motivo, existem alguns motivos. Primeiro que a Luana, ela tem um trabalho físico aqui também. Hoje ela poderia trabalhar provavelmente só com o Linux também, mas ela gosta de dar aula numa empresa aqui da cidade. Então é um tipo de coisa que prende um pouco a gente aqui. Também tem a questão de que a família dela, os pais, os meus pais também moram um pouco mais perto. Já tinha pensado em morar em outros estados, em outros países, até ainda, quem sabe um dia quero ter essa experiência, seria muito legal. Mas existem alguns fatores secundários. Eu sou uma pessoa relativamente simples, eu não gosto de multidão, eu não gosto de trânsito, eu não gosto de muito movimento nesse sentido. Então, cidades extremamente grandes, lugares que eu já pude visitar muitas vezes a trabalho, tipo São Paulo, por exemplo, alguma capital, alguma coisa assim, geralmente elas são meio que too much para mim, eu não consigo me sentir bem ali. Eu gosto de poder ir para fora, não ter muito movimento, não ter barulho, esse tipo de coisa me agrada bastante. Claro que morar em cidades pequenas tem, obviamente, os seus contras também, mas por enquanto esses contras são menores do que os prós, por isso que eu ainda tô aqui. O Danilo perguntou o seguinte: fala, Gil, beleza? Eu queria saber quais animais de estimação você já teve além da Zoe e da Rainbow. Quando eu era criança eu tive aqueles peixinhos dourados de aquário, também aqueles peixinhos coitados sempre morriam cedo demais. Tive alguns outros gatinhos também, e antes mesmo de eu ter a Rainbow e a Zoe, eu tinha o Floyd, que era um gatinho que, coitado, não passava muito bem. A gente não estava numa condição boa. Eu morava sozinho, meu apartamento era bem pequeno, era meio que uma kitnet assim, e ele morava comigo lá. Só que ele tinha que ficar preso no apartamento o dia todo e eu trabalhava fora, então a gente não tinha uma boa relação ali e tal. Eu acabei
deixando ele com os meus pais, que moravam ainda mais no interior. Se eu já moro no interior, eles moram ainda mais. E aí eles cuidaram dele por muito tempo. Ele ainda tá vivo e arranhante por aí. O Iofiel disse o seguinte: que tipo de jogo você mais se diverte jogando? Qual é o jogo que mais te marcou? Possui algum favorito? É uma pergunta um pouco difícil de te responder. Eu tenho jogado muito Overwatch nos últimos tempos e nem é um jogo mais que está no seu hype, mas por conta de poder jogar com as pessoas ali na live, poder trazer alguns amigos para jogar junto, é sempre muito divertido. Para mim, com certeza, é um dos jogos mais divertidos que eu já pude jogar. E por mais que eu tente me esforçar em pensar em algum game que eu goste muito e tal, a estatística prova o contrário. Então, sem dúvida nenhuma, o favorito também seria o Overwatch. Na minha infância eu tenho muitas memórias em relação a games, eles sempre estiveram presentes de alguma forma. Eu não consigo citar um em específico, mas eu vou pular para uma parte da minha vida que em especial eu guardo boas recordações. Quando a minha irmã ainda era bem pequena, ela tinha uns 6 anos, alguma coisa assim, 8 anos talvez, a gente ganhou o nosso primeiro laptop, o meu primeiro computador, um notebookzinho. Naquele computador que rodava o Windows XP, a gente jogou GTA juntos, GTA San Andreas, Need for Speed Carbon e Medal of Honor Allied Assault, além do Resident Evil 4. E por conta disso, a gente que tinha uma idade tão diferente, se eu não me engano eu tenho 8 anos a mais do que ela, a gente pôde passar um tempo junto que talvez outros irmãos na mesma faixa etária não passassem. Então, são jogos que me marcaram. O Medal of Honor em especial foi um dos que mais marcou, porque além de ele ter sido uma experiência muito bacana, dos primeiros jogos de tiro, de guerra, nessa temática que eu joguei, ele também era inspirado no filme O Resgate do Soldado Ryan, eram obras parecidas, e eu sempre gostei muito do Steven Spielberg, então tem tudo a ver. O Alexandro perguntou o seguinte: fala, Gil, fala um pouco como foi no começo do canal, se as pessoas acreditavam que ia dar certo, o que você passou no começo que te deu uma estrutura para chegar até hoje. Tudo de bom, abraço. Obrigado pela pergunta aí, Alexandro. No início do canal, eu acho que eu mesmo não tinha altas expectativas e em parte isso me ajudou a continuar, porque eu não tinha decepções praticamente. Eventualmente, quando você começa a crescer, algumas pessoas acabam fazendo aquela forcinha negativa, tentam te derrubar, te criticam e coisas assim, mas felizmente ao longo do tempo eu aprendi a lidar com esse tipo de situação. E aqui em casa, os meus familiares, em especial a Luana, que já estava comigo desde essa época aí, sempre me deu muita força para poder continuar tranquilamente e sempre acreditou no meu trabalho. Eu sempre tentei me apoiar mais em comentários positivos, como esses que vocês costumam escrever aqui no canal, porque realmente é difícil agradar todo mundo, sempre vai ter pessoas que vão se desagradar por algum motivo, ou julgar você por alguns segundos de um vídeo no YouTube sem mesmo ter te conhecido pessoalmente algum dia. Mas eu sempre me agarrei nas coisas boas e sempre tentei devolver coisas boas também para as pessoas. Eu acho que esse tipo de troca acaba funcionando muito bem. O Hércules Gabriel me perguntou se eu acho que eu sou mais produtivo ouvindo música ou eu só ouço quando eu estou fazendo algumas coisas mais leves. Eu já tive fases, Hércules. Na verdade, eu sempre ouvi música. Eu adoro ouvir música, é uma parte muito importante da minha vida. Eu tenho tatuagens de música nos braços e coisas assim. Inclusive, eu acho que se eu não falasse sobre tecnologia, provavelmente eu falaria sobre música, é algo que eu realmente gosto muito. Mas eu percebi que com o advento do Spotify e coisas do tipo, as músicas se tornaram cada vez mais banalizadas. Não no sentido de qualidade, isso pode ser discutido também, mas na questão de você ter elas sempre acessíveis. Isso faz com que você ouça aí 50 vezes seguidas a mesma música que você gostou tanto. E eu gosto de criar momentos para ouvir música, do mesmo jeito que eu gosto de criar momentos para tomar café. Tomar café ouvindo música, talvez algumas vezes seja interessante, para poder prestar atenção nas notas, nas letras, essas coisas assim. Então, eu deixei de ouvir tanta música, tinha passado para lo-fi, que é um tipo de música também, mas que não tem um contexto de conteúdo necessariamente, que é bom para você ouvir trabalhando. E hoje, quando preciso realmente me concentrar, eu inclusive tiro a música. E aí nos meus intervalos, como se fosse uma técnica Pomodoro, mas sem o timer, eu costumo colocar alguma música e ouvir. Eu gosto de ouvir álbuns do início ao fim.
Eu gosto de entender o que se passava por trás da mente do artista quando foi criada aquela estrutura e tal. Infelizmente hoje existem muitas bandas e artistas lançando singles apenas para fazer sucesso, ter muitas views no YouTube e tal, mas eu ainda gosto do conceito de álbum. Digamos que eu não sou super regrado nesse quesito, mas hoje eu escuto bem menos e quando eu escuto eu aproveito bem mais. O Lucas Marques me pediu se eu falo inglês e se eu já fui para fora do país e se sim, como foi essa experiência. Lucas, sim, eu falo, não falo super bem, eu entendo melhor do que falo e escrevo tão mal quanto eu falo, eu diria, mas eu consigo me comunicar, já tive algumas oportunidades, já fiz algumas aulas, inclusive no Cambly, que eu mostrei aqui no canal, já fiz vídeos em inglês aqui no canal também, possivelmente farei mais em breve, eu acho que a gente vai ter um, inclusive. Já fui para fora do país, mas nenhum país que era falante de inglês especificamente, ainda que eu tivesse que me comunicar exatamente dessa forma. Já estive na França, na Itália, no Peru, no Panamá, uma passadinha de leve na Holanda, que eu gosto de contar, mas foi só no aeroporto, só para dizer que tem mais um. Paraguai conta também. Acho que foram esses aí. E a minha experiência sempre foi muito bacana, eu acho muito interessante viver a cultura do país. Eu não sou o tipo de turista que vai para, por exemplo, restaurante ou alguma coisa assim. Eu realmente gosto de ver a cultura, eu gosto de ver os museus, eu gosto de ver os lugares públicos, conversar com algumas pessoas, quando é possível, né? Quando você consegue dialogar e tentar entender como é viver naquele lugar. E isso sempre me fez projetar justamente o que me foi perguntado anteriormente, se eu tinha pensado de repente em me mudar para outro lugar. Toda vez que eu tive a oportunidade de viver um pouco, alguns dias num lugar assim, eu ficava me questionando sinceramente se não seria interessante construir uma forma de poder me deslocar dessa forma, viver em outro lugar, pelo menos por um tempo. Sempre foram boas experiências. O Adriano Lerder Biesek perguntou o seguinte: Gil, você já parou para pensar como será a sua vida na produção de conteúdo pessoal quando você ficar mais velho? Você imagina que com uns 80 anos estará fazendo streaming? Cara, é muito difícil imaginar uma coisa assim, né? Se eu parar para pensar 10 anos mesmo atrás, eu nunca conseguiria imaginar que eu estaria fazendo exatamente o que eu estou fazendo hoje. Muita coisa acontece nesse tempo, que dirá 80 anos, né? Eu não consigo me imaginar parando de produzir alguma coisa, mas eu consigo ver que talvez a produção de conteúdo deixe de ser o meu ganha-pão, deixe de ser o fator principal, o meu trabalho principal. Eu faria simplesmente porque eu gosto de fazer, voltando às origens de certa forma. Não me vejo necessariamente fazendo streaming, mas jogando videogame com certeza. Eu acho que inclusive ajuda a retardar o envelhecimento, né? Quando você consegue deixar o seu cérebro em constante atividade. Agora, um dia velhinho jogando, acho que seria legal. Vocês me assistiriam com 80 anos? Comentem aí. O Kennedy Valente mandou o famoso biscoito ou bolacha. Como os dois, tranquilo. Você toca muita guitarra? Não. Eu sou preguiçoso demais para ficar montando os pedais e as coisas, então geralmente quando toco algum instrumento eu toco o violão, porque já está ali pronto. O Jonatas mandou essa aqui. Olá, Gil, tudo bem? A minha pergunta é o que você acha da inteligência artificial? Será que as máquinas vão dominar logo ou ainda vai demorar para acontecer ou mesmo nem vai acontecer? Bom, primeiro que você fez duas perguntas aqui, então eu vou dividir em duas respostas também. Não tem como saber o que vai acontecer, é muito imprevisível esse futuro. A gente não consegue nem prever como vão estar os computadores daqui 2 anos, o que dirá uma coisa tão complexa desse tipo. Mas com certeza não vai ser logo a dominância das máquinas, do Exterminador do Futuro, do Matrix ou algo desse tipo. O que eu vejo é a gente utilizando cada vez mais a inteligência artificial focada na resolução de um problema em específico, que vai te funcionar na verdade como uma ferramenta para você agilizar as coisas. Por exemplo, a gente já vê alguns serviços dentro do Photoshop, por exemplo, do Canva, alguma coisa assim, que você usa aprendizado de máquina para o computador identificar o que é uma imagem, o que é o fundo e ser capaz de remover o fundo das imagens de forma bem rápida. Isso é uma coisa bem legal que eu acho que vai ser ampliado ao longo do tempo. Não é necessariamente inteligência artificial, mas tem a ver com machine learning. E o Jonathan também me perguntou o que eu acho das assistentes virtuais como Alexa, Siri ou a do Google. Qual você usa e gosta mais? Valeu, falou. Eu nunca pude utilizar a Alexa. Qualquer hora eu compro um Amazon Echo. Vocês acham que seria legal fazer um review, um unboxing do Amazon Echo? Comentem aí. E a Siri eu usei bem pouco. Tive iPhones aqui no meu convívio por muito pouco tempo. O assistente da Google, a Google Assistant, eu tenho no meu celular, obviamente, mas
eu realmente não uso. Eu não tenho esse hábito de fazer conversas ou pesquisas por voz tanto assim, ou fazer anotações ou dar comandos para o celular por voz. Utilizei uma vez ou outra enquanto utilizava meu celular como GPS de carro e utilizo com um pouco mais de frequência na minha TV da LG, que é uma forma simples de você pesquisar por conteúdo para assistir. Mas é somente aí. Eu não tenho nenhuma preferência efetivamente, apesar de que eu acho que a Siri tem muito mais uma atuação humana, a Siri e a Alexa, enquanto a do Google parece propositalmente construída de uma forma a você ouvir ela e pensar que se trata de um robô assistente de fato. Tanto que ela não tem nenhum nome especificamente, né? Nada que torne ela humana, digamos assim. O Ariel me perguntou quais são os gêneros de livro que eu gosto de ler e se tem algum livro que te marcou, qual ou quais. Eu gosto especialmente de ler hoje em dia livros científicos que tem alguma coisa relacionada a isso. Muitos livros me marcaram. Muitos livros bons, inclusive eu preparei até um link com um kit de livros que eu gosto, eu vou deixar aqui na descrição, são links da Amazon, se alguém quiser comprar, eu ganho alguns trocados aí em relação a esses livros, se você for pelo link ali embaixo, obviamente. Mas um que me marcou muito, na verdade, foi um livro que eu li, se eu não me engano, eu estava no final do ensino médio, ou eu estava na 8ª série, eu não lembro exatamente, que era o final do fundamental na época, eu não lembro exatamente a época, mas se chama Breve História de Quase Tudo, que inclusive é um livro que estava aqui atrás, que é esse livro aqui, bonitão, colorido. Ele é um livro de ciência, mas escrito por um jornalista que aborda basicamente um pouquinho de tudo, né? Desde o início do sistema solar, o início do universo, até questões antropológicas, digamos assim, um pouco mais recentes, de geologia também tem uma parte que ele fala. Acho ele excelente e recomendo, é uma leitura fácil, especialmente para você que está começando nesse tipo de coisa. Inclusive, se não me engano, eu já fiz até um review desse livro, eu falei um pouco mais sobre ele aqui no canal ou no X da Questão, que é aquele canal que eu fazia com a Luana, que a gente deu uma parada aí nos últimos tempos. Quem sabe um dia a gente volta a fazer, né? Mas enfim, se eu achar o vídeo a respeito desse livro em específico, eu vou deixar aqui na descrição também. Aí você pode conferir depois. O Luiz Anke me perguntou se eu ainda tomo chimarrão. Tomo. Não é uma coisa que eu costumo fazer com muita frequência, mas tomo. É uma bebida típica aqui do Rio Grande do Sul. Em outros estados também o pessoal toma. O Messi toma, né? Mas confesso que eu sou mais adepto do café do que do chimarrão. Mas eu gosto. Pessoal, muitíssimo obrigado por essas perguntas. Eu acho que a gente termina esse vídeo aqui nos conhecendo um pouco melhor. Comentem também aí, tentem responder essas perguntas de acordo com as suas próprias perspectivas. De repente aí você me conta se você gosta de chimarrão também, quais animais de estimação você tem, quais os seus jogos favoritos. Desse jeito a gente se conhece melhor e a nossa comunidade fica ainda mais forte e verdadeira. Muito obrigado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!